Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou aqui continuidade ao nosso programa de Fundamentos de Literatura Grega, hoje com uma proposta em que a gente passa do período arcaico e dá início ao período clássico. A nossa apresentação se chama Atenas Clássica, uma introdução. E para ela eu me baseio, em certa medida, num artigo que eu escrevi em sua versão estendida e publiquei num livro com o professor Nabil Araújo, artigo este intitulado A Ordem do Discurso na Atenas Clássica. Eu me baseio em alguma medida em propostas de Michel Foucault, na sua aula inaugural do Collège de France, A Ordem do Discurso, e em desdobramentos propostos pelo Marcel Détienne, em Mestres da Verdade, na Grécia Arcaica, que é de alguma forma uma leitura a partir dessa proposta do Foucault. Nessa aula básica, eu vou tentar situar um pouco Atenas, nessa passagem do período arcaico para o período clássico, as principais transformações sociais, econômicas, culturais pelas quais essa cidade passou, políticas também, ressaltando as implicações disso para a produção de novas formas discursivas, então de novos gêneros discursivos, sobretudo da perspectiva daquilo que chega para nós como literatura. Então, de onde vem, por exemplo, a tragédia enquanto um gênero discursivo, um gênero que a gente chama hoje de literário, a comédia, a história, os diálogos socráticos, dentro do âmbito da filosofia, e assim por diante. E a exposição termina com algumas sugestões de problematização possível de uma ideia muito idealizada, da Atenas clássica, que vez por outra a gente encontra em certos tratamentos dessa questão. Tá? Então, esse é o plano básico da nossa proposta hoje. Vamos ver se a gente consegue cumprir essa ideia. A fim de situar basicamente o contexto da Atenas do período arcaico, eu vou citar um trecho de uma obra bastante tardia de um autor do século II depois de Cristo, Plutarco, na biografia que ele escreve a Teseu. Teseu, que é uma espécie de herói mítico do ideário ateniense, uma vez que responsável, como a gente verá, por inúmeros atos importantes no processo de civilização da Ática e de constituição de Atenas como uma polis destacada no contexto político grego. Vocês vão ver por que eu cito isso, esse trecho do Plutarco, uma vez que ele vai de alguma forma projetar no passado mítico de Atenas eventos que certamente têm uma dimensão histórica. Vejam lá o que ele diz nessa biografia do herói mítico de Atenas, Teseu. Após a morte de Egeu, Teseu concebeu um magnífico e admirável projeto. Congregou os habitantes da Ática numa só cidade e declarou um único estado, correspondente a um só povo. Até então, a população vivia dispersa pelo território e era difícil reuni-la em função do bem comum a todos os seus elementos. Acontecia mesmo entrarem em dissensões e guerras entre eles. Assim, Teseu foi ter com eles pessoalmente e foi persuadindo comunidade a comunidade, família a família, a fim de a todos conquistar para este seu projeto. Os homens comuns e os pobres depressa acolheram seu apelo. Aos poderosos propunha-lhes um sistema de governo sem rei e uma democracia que viesse a recorrer à sua própria pessoa apenas como chefe militar e guardião das leis, e que em todo o resto proporcionasse a todos igualdade de direitos. Uns deixaram-se persuadir, outros, com receio do seu poder, que já era grande, e da sua audácia, entenderam ser preferível anuir a ter de ceder pela força. Teseu mandou então deitar abaixo os pritaneus
e as salas de conselho locais, aboliu as magistraturas de cada comunidade e ergueu um pritaneu e uma sala de conselho comum a todos no lugar onde hoje se ergue a cidade. Deu a este estado o nome de Atenas e constituiu as Panateneias como festa da comunidade. Tradução do Delfim Leão e da Maria do Céu Fialho, professores de Portugal. As informações contidas nesse trecho são muito amplas, são muito interessantes, mas o que eu gostaria de alguma forma chamar a atenção aqui é para a presença dessa projeção feita por Plutarco de eventos históricos, como o próprio advento da democracia, a um passado mítico, promovido por essa figura, que é uma figura da realeza aristocrática, que é Teseu, e que teria de alguma forma sido o responsável por reunir os vários vilarejos da região da Ática em torno à cidade de Atenas, de alguma forma submetidos à cidade de Atenas. E isso por meio de instrumentos que a gente poderia dizer instituições sociais, Os pritaneus, que foram colocados abaixo, as salas de conselho locais, as magistraturas de cada comunidade que foram abolidas, a fim de oferecer no lugar de cada uma dessas instituições particulares dos vilarejos um arranjo único, centralizado na cidade de Atenas. Nós já tivemos ocasião de ver algumas mudanças sociais propostas por Solon, aí sim uma figura histórica, mas elas têm algumas afinidades com essas que são projetadas por Plutarco no passado mítico de Atenas, E isso é muito interessante que, digamos, convém destacar que é a presença de um movimento centralizador, de alguma forma abolindo as pequenas autoridades locais. A gente poderia dizer com algum anacronismo, diminuindo o poder dos coronéis, a fim de oferecer em seu lugar um poder centralizado, o poder da polis com suas instituições que pouco a pouco adquiriram o caráter democrático na medida em que prevendo a participação de camadas ligeiramente mais abertas da sociedade. Aqui, obviamente, já cabendo o primeiro, digamos, a primeira consideração sobre os limites dessa democracia, Obviamente, a gente está falando de algo como 10% do que deve ter sido a população efetiva da Ática. Consistia em homens adultos, livres, então, portanto, não escravos, nascidos em Atenas. A partir de um determinado período, por volta de 450, nascidos de pai e mãe atenienses, obviamente homens, Então vejam, é uma camada bastante restrita da população, mas ampla o bastante para ser considerada algo revolucionário na história do pensamento, na história das instituições políticas, porque não restrita a uma oligarquia, não restrita a uma aristocracia, mas aberta aos cidadãos homens adultos nascidos atenienses livres, tá? Então vejam, como Plutarco aqui aponta um movimento de transformação político gradual. E eu gostaria de destacar o fato, tal como eu já fiz anteriormente, de que essas mudanças políticas, sociais, se fizeram acompanhar por algumas mudanças que tiveram implicação sobre as formas discursivas encontradas no mesmo período, sobretudo para o que dizia respeito à manifestação da poesia, Porque tal como nós vimos antes, no âmbito da poesia arcaica, a partir de Homero e Hesíodo,
mas mesmo dos poetas mélicos, dos poetas elegíacos, jâmbicos, o poeta é de alguma forma um intermediário entre os homens, entre os seres humanos e as divindades, sendo inspirados pelas musas, que são de alguma forma a palavra cantada, a palavra de memória, a palavra divina, não é? Que traz então a própria verdade. Não é? E pouco a pouco, essa concepção de poeta começa a ser questionada, começa a ser flexibilizada e eventualmente transformada. Obviamente, existem sobrevivências dessa figura no período clássico e, eventualmente, fósseis dessa concepção, sobretudo no que são os topoi retóricos, não é? Os lugares comuns da retórica, mesmo em períodos posteriores, não é? No período helenístico, no período sob a dominação imperial de Roma. Mas, nesse momento de transição do período arcaico para o período clássico, nós vemos, podemos testemunhar em alguns poetas uma transformação dessa concepção mais arcaica de poeta e de poesia. E é isso que leva o Foucault, em seu texto chamado A Ordem do Discurso, a dizer o seguinte, aí na citação. Ainda nos poetas gregos do século VI, o discurso verdadeiro, no sentido forte e valorizado do termo, o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso submeter-se, porque ele ainda reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual requerido. Era o discurso que pronunciava justiça e atribuía a cada qual sua parte. Era o discurso que, profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas contribuía para a sua realização. Suscitava a adesão dos homens e se tramava assim com o destino. Ora, eis que um século mais tarde, a mais elevada verdade já não resistia mais no que era o discurso ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia. Chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo de enunciação para o próprio enunciado, para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação com a sua referência. Entre Hesíodo e Platão, uma certa divisão se estabeleceu, separando o discurso verdadeiro e o discurso falso. Separação nova, visto que doravante, o discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável, visto que não é mais o discurso ligado ao exercício do poder. O sofista é enxotado. Aqui, obviamente, Foucault faz um voo panorâmico, né, indo do século, digamos, VII ao século IV, indo de Hesíodo a Platão, mas a gente poderia dizer de Hesíodo a Aristóteles, em que Platão seria um divisor de águas fundamental, como eu pretendo ainda expor, não hoje, mas em aulas futuras. Mas, em todo caso, é importante essa transformação à qual ele alude, de um discurso que é, de alguma forma, a encarnação da verdade e que é a verdade tanto em termos, a gente poderia dizer, religiosos, quanto discursivos, epistemológicos, etc., para um tipo de verdade que passa a poder ser averiguado, né? No que ela propõe, na forma como ela propõe, na forma como ela se expõe e assim por diante. E isso, obviamente, tem a ver com a constituição de novos gêneros que permitem, então, compreender a veridicção, compreender as formas de se dizer diferentes verdades. O próprio questionamento sobre a verdade que a gente vai encontrar ao longo desse período, com o surgimento da sofística e várias propostas de sofistas famosos, vem nessa seara. Então, essa proposição do Foucault ela é bem importante. No âmbito das transformações políticas, não é, que a gente testemunha em Atenas do período arcaico para o período clássico, nós já havíamos destacado aquelas propostas por Solon, que foram de alguma forma mantidas, quando não até mesmo em parte radicalizadas, por
Pisístrato durante os períodos de sua tirania. Tudo isso é, de alguma forma, trabalhado com mais detalhe, né, com mais profundidade e rigor pelo professor Donald Kagan, no curso que eu sugiro, na playlist que eu tenho feito, não é, em torno aos nossos fundamentos de literatura grega, com a ressalva sempre de que a abordagem do professor Donald Kagan é bastante conservadora e, nesse sentido, apresenta um viés do qual eu discordo, não é? Seus posicionamentos com relação às guerras, com relação a uma visão imperialista, que ele, de certa forma, defende, mas a análise histórica que ele propõe, em todo caso, é bastante rica e serve para complementar essa exposição aqui, cuja ênfase é em aspectos literários. Em todo caso, a tirania de Pisístrato e seus filhos vem eventualmente a ser questionada por parte da aristocracia ateniense, ainda que com apoio popular, se a gente julga pelo relato de Heródoto e mesmo pelo relato de Tucídides acerca desses eventos, levando então a um questionamento dessa tirania, né, do seu apoio popular, e com, digamos, apoio militar de Esparta, esses tiranos são expulsos, levando a uma espécie de vácuo do poder que é muito bem aproveitado. Enfim, tem várias reviravoltas nesse meio tempo, mas Clístenes eventualmente consegue ocupar uma posição de destaque. Ele que era um aristocrata ateniense e que, apoiado em reivindicações populares, consegue levar a cabo uma série de transformações que aprofundam as primeiras mudanças propostas por Solon, levando Atenas a algo muito próximo do que vai ser a sua democracia do período clássico. Essas transformações são descritas pelo Osborne nessa citação que eu trago aqui nos seguintes termos. No final do século VI, houve uma grande reorganização política e a organização democrática da Atenas clássica foi criada. A população que antes tinha sido dividida entre 4 tribos, por Solon, passava então a ser dividida entre 10. Cada uma dessas novas tribos era artificialmente constituída de grupos discretos de cidadãos de diferentes partes da Ática. 1/3 de cada tribo vinha da área em torno da cidade, 1/3 da área costeira e 1/3 de uma área do interior. Cada área tribal, chamada tritus, era feita de uma ou mais vilas, né? Um ou mais demoi. O reconhecimento pela vila substituía o pertencimento a um grupo familiar como critério de cidadania. Todos os cidadãos de qualquer vila tinham o direito de reunir-se na Assembleia em Atenas para tomar decisões políticas. Havia um conselho que organizava a agenda para essas assembleias públicas e dava continuidade às decisões dos cidadãos. Esse conselho tinha 500 membros extraídos de todas as 10 vilas. De todas as vilas, de todas as 10 tribos. O número de representantes enviados pela vila era largamente determinado por sua população, né? Então, veja, há uma nova distribuição demográfica, uma série de novas instituições políticas e jurídicas, e todas elas levando a uma centralização em torno da cidade de Atenas, mas há algo mais. Há uma espécie de disseminação dos cidadãos atenienses ao longo de toda a região da Ática, uma vez que o pertencimento à tribo passava a não estar conectado estritamente com sua localização geográfica, mas sim com uma identificação que a gente poderia dizer supra-geográfica, não é? E eu acredito que um esquema vai deixar isso bastante claro. Pode parecer confuso, não é? O que Clístenes propôs aqui como uma espécie de solução para a crise social e agrária que Atenas vivia na época, mas vejam como é relativamente simples.
Ele dividiu o território da Ática, não é, em 3 grandes regiões, não é, a região costeira, a região central, urbana, e a região do interior da Ática, do que é chamado para além dos montes, não é? Então uma região mais acidentada e mais do interior. E o que ele disse é, em cada uma dessas 3 regiões, nós teremos 10 tribos, ou seja, um total de 30 divisões. E aí a tribo X, né, da região costeira fará parte da mesma tribo X da região central, que fará parte da mesma tribo X da região interiorana. E a mesma coisa com a tribo Y, com a tribo Z, com a tribo W e assim por diante, com as 10 tribos. O que isso promoveu foi uma maior integração populacional no âmbito da Ática e, ao mesmo tempo, uma espécie de diminuição dos localismos, porque você, enquanto cidadão, digamos, costeiro da tribo X, no esquema anterior de identificação em 4 tribos, em Atenas, você de alguma forma se identificava com seu vizinho, com o manda-chuva local, se submetia a ele, enfim, e seguia basicamente aquilo que ele recomendava, exigia, pedia. Ao fazer parte de uma nova tribo, da qual, por exemplo, esse manda-chuva local não fazia parte, você passava a ter que conviver com pessoas que moravam em regiões muito afastadas da sua. A única forma de chegar a um consenso, não é, a discutir e tentar chegar à solução de problemas no âmbito de uma tribo, seria por meio, então, dessas reuniões que aconteciam nas instituições mais centralizadas em Atenas. Tá? E vejam, uma questão que vale a pena levar em conta é o seguinte: o risco de insucesso de uma proposta como essa é muito grande, na medida em que instituições sociais, e sobretudo aquelas mais tradicionais, ligadas então a cultos a deuses, a determinadas amizades, relações de parentesco, de lealdade, às vezes por várias e várias gerações, não tinha muita chance de ter sucesso, não é? Ou seja, para que a proposta de Clístenes pudesse vir a se tornar efetiva, era preciso pensar nas formas de se reforçar a identificação das pessoas, dos cidadãos, no âmbito de cada uma das 10 tribos. E foi pensando nisso que então Clístenes propôs os chamados heróis epônimos, que eram então os heróis, as figuras heróicas, com as quais cada uma das 10 tribos se identificava e pelas quais elas se identificavam, envolvendo uma série de ritos de culto, ao mesmo tempo o planejamento de festivais em que as 10 tribos não apenas participavam, mas competiam em termos de competições atléticas, competições poéticas, envolvendo coros, não é? Dançando e cantando, coros de jovens, coros de adultos, coros de crianças e assim por diante. Várias ferramentas promovendo essa identificação dos cidadãos no âmbito das novas tribos. E isso explica uma série de transformações, a meu ver, incluindo as competições trágicas, as competições cômicas, mesmo as competições ditirâmbicas, como eu já disse, várias competições atléticas, e, obviamente, a presença de instituições públicas nas quais essas pessoas conviviam num espaço central da Atenas, como a gente vai ver no slide seguinte. Vejam aqui uma representação do centro reconstituído de Atenas no período clássico.
né? Então, aqui uma representação da Ágora, a partir das escavações arqueológicas lá em Atenas, em que a gente tem não é, esse caminho panatenaico atravessando a Ágora. A gente tem as marcações das chamadas estoas, não é? Então são grandes pórticos construídos para oferecer um espaço de convivência bastante agradável, não é? Seja no inverno frio, rigoroso de Atenas, seja no verão escaldante, né? Então oferecendo abrigo às intempéries. Mas aí a gente tem a corte, não é? A gente tem templos, não é? Como o templo dedicado a Hefesto, o templo dedicado a Afrodite Urânia. A gente tem a corte de justiça, numa região central ali da figura, não é, da Ágora. A gente tem as estátuas dos 10 heróis epônimos, né? Então dos 10 heróis de cada uma, né, das tribos, altares, todas essas construções, não é, na Ágora do período clássico, em Atenas, elas de alguma forma indicam, apontam para a importância dessa centralização do poder, né, sobre toda a Ática, na cidade de Atenas, a fim de promover justamente mais integração populacional. Então, essa região funcionando como uma espécie de zona de convergência dos cidadãos que habitavam toda a Ática e que participavam ali de assembleias, participavam de deliberações, de julgamentos, de festividades comuns, promovendo então um sentimento de pertença à cidade de Atenas enquanto uma democracia, enquanto um governo do povo. Obviamente, mais uma vez, povo com todas as limitações que isso tinha nesse contexto. Então, cidadãos nascidos atenienses, a princípio de pai ateniense, mas logo mais, por volta de 450, de pai e mãe atenienses, adultos do sexo masculino, livres. Então, com uma série de restrições, mas que no âmbito dessas restrições bastante vigente, né? Bastante efetivo. Para se ter uma noção, alguns dos cidadãos, para participar dessas reuniões, quando elas aconteciam cedo, por volta das 7, 8 horas da manhã, tinham que sair 5, 6 horas antes, se elas habitassem nas regiões mais afastadas da Ática, para conseguir chegar a tempo. E pelos relatos que a gente tem da época, não era infrequente que cidadãos fizessem isso, tá? Em vista da participação política direta, efetiva. Não é? E aí vejam, o que me interessa na exposição de hoje é digamos, a influência dessas transformações que nós temos de alguma forma delineado aqui para a conformação de uma nova ordem do discurso, ou seja, para o surgimento de novos gêneros discursivos. O que mais nos interessa são os gêneros poéticos, mas não apenas eles, uma vez que aqui surgem as condições para o desenvolvimento de gêneros discursivos em prosa, provavelmente ligados à difusão da escrita, não é? E nesse sentido bastante ricos, não é? Para toda uma tradição epistemológica ocidental que vai ver nesse momento fundador o surgimento de gêneros como a retórica, como a historiografia e como uma certa forma de filosofia, não é? A filosofia moral, a filosofia dialética. E a gente vai, enfim, ter a ocasião de discutir mais detidamente os detalhes, não é, do que aparece, então, nesse contexto. Mas, em todo caso, o que eu gostaria, então, de deixar claro a gente tem, obviamente, uma tradição poética arcaica na base
do que vai ser testemunhado como criação de Atenas. Então, há muito do que a gente viu em Homero, Hesíodo, poetas elegíacos como Arquíloco e Solon, e mesmo poetas mélicos, não é? Muito disso permanece transformado no contexto ateniense clássico, não é? A própria figura do poeta inspirado nós veremos logo mais. Permanece na poesia de um Píndaro, na poesia de um Simônides, mesmo posteriormente. Mas, ao mesmo tempo, a transformação das formas de relação social ou de relações sociais leva ao surgimento de gêneros poéticos e discursivos novos. Um exemplo claro disso é a poesia dramática, não é? Bastante dialógica, né? Nesse sentido, então, conversada. Ela traz elementos novos, não é? Como a presença de personagens, embora a gente tenha visto um elemento dessa personificação já presente nas tradições elegíaca, jâmbica, mélica, mas aqui personagens que não coincidem com personas poéticas, não é? Com a persona de um poeta ali em cena, mas muitas vezes com personagens mitológicos, com personagens eventualmente históricos. Mesma coisa se dando com a comédia, embora na comédia prevaleçam as personagens históricas, não é? A gente vai ver isso quando for tratar de Aristófanes. Em todo caso, aquilo que a gente chama então da poesia dramática reflete aspectos característicos da sociedade democrática ateniense. Uma sociedade da exposição, uma sociedade do diálogo, uma sociedade do debate, da retórica. São todos esses elementos bastante importantes. Mas, óbvio, dentro de um festival a uma divindade, Dioniso, não é? Então, dentro de um quadro daquilo que nós vimos para a poesia arcaica. Na retórica, obviamente, havia discursos bem delineados antes, não é? Desde Homero, a gente já encontra toda uma prática discursiva que é muito frequente na cultura grega, não é? É aquilo que o Nietzsche eventualmente vai chamar da dimensão agônica do discurso na cultura grega. Então, discursos que se disputam, que entram em disputa. Mas vejam, numa sociedade aristocrática ou oligárquica, a possibilidade de discurso, a abertura ao discurso do outro é consideravelmente menor do que no âmbito de uma sociedade democrática, e democrática de participação direta. Então, em que não se trata de votar para escolher representantes, mas sim de se erguer e propor a sua própria, digamos, proposição, não é? a sua proposta de intervenção para aquele caso, eventualmente a sua defesa, eventualmente o seu ataque, não é? Se o discurso se dá num âmbito jurídico, não é? Forênsico. Então a retórica ganha muita importância no âmbito da democracia ateniense, embora na sua história ela tenha surgido na Sicília, aparentemente também em ambiente mais democrático. Surge ainda a historiografia, não é? Como uma forma de dizer o passado, de guardar a memória do passado, e os regimes de veridicção, ou seja, do dizer a verdade em âmbito da história, dessa pesquisa sobre o passado, vai sofrer inúmeras transformações com relação àquilo que nós tínhamos visto para Homero e Hesíodo, que até então eram as formas de permanência da memória, de preservação do passado, não é? Esses poetas inspirados, que então, de alguma forma, em relação com a musa, com essa palavra cantada, essa palavra mantenedora da memória, e por isso da memória verdadeira, e por isso palavra verdadeira, passam, não é, pouco a pouco
a serem substituídos em termos das ocasiões em que se apresentavam, do status de que desfrutavam e no limite do próprio valor daquilo que diziam por esses, então, pesquisadores do passado, né? Esses que então instituem um método. A gente vai ver quando for falar de Heródoto, a gente vai ver quando for falar de Tucídides, um método para o escrever suas pesquisas sobre o passado, né? Para, de alguma forma, enunciar esse passado, mantendo certas marcações do que é mais verídico, do que é apenas plausível. Então, instituindo o que o Foucault chama naquela citação de um regime de verdade, né? Diferentes regimes de verdade. E a filosofia, obviamente, coroa isso de forma magnífica, uma vez que ela, de alguma forma, faz da verdade, da própria, digamos, dos próprios termos de definição do que é verdade, do que é falar de forma verdadeira, ou demonstrar de forma verdadeira o seu próprio objeto, não é? E essa é, sem dúvida, uma das grandes contribuições de Sócrates, que de alguma forma é retomada por Platão, não é? Sócrates ali aparecendo enquanto personagem de Platão, uma vez que, ao que tudo indica, Sócrates não deixou nada escrito dele próprio, e Platão jamais se representou ele próprio em seus diálogos, se valendo então muitas vezes da figura de Sócrates, mas não exclusivamente, e eventualmente isso chega para Aristóteles, aí já não no formato de diálogo socrático ou de diálogo platônico, e sim no que chega para nós como tratados filosóficos, não é? Então vejam aí um esquema básico do que é essa nova ordem do discurso no âmbito da Atenas clássica. Antes de encaminhar para a apresentação de algumas obras, né, e de trechos de obras do período clássico, apenas para ilustrar muito disso que nós temos dito aqui, uma breve contextualização histórica é importante, não é? E isso vai se dar por meio de duas grandes guerras. A primeira delas, as chamadas Guerras Médicas, que aconteceram aí por volta de 500 a.C. até 480. Eventualmente poderíamos baixar ainda mais essa data, não é? A depender do que considerarmos o fim das guerras, porque depois da resistência grega à invasão persa, a gente tem o início das ofensivas gregas contra regiões ocupadas pelos persas e que são posteriores a 480, não é? Mas enfim, essas datas são apenas balizas básicas. E essas guerras médicas consistem no quê? Basicamente, digamos, nas disputas entre as populações gregas e as populações persas, a princípio na região marcada aí no mapa de laranja, não é? Então na região oriental, nas colônias orientais de gregos, que se revoltam de alguma forma com apoio dos gregos do continente contra o domínio persa e então de alguma forma na represália que as forças persas tomam contra os gregos orientais, né, das colônias da Jônia, e logo na sequência também em suas campanhas, a primeira delas por volta de 490, a segunda por volta de 480, contra os gregos do continente, né, tendo por objetivo principal Atenas e, de certa forma, Esparta. São guerras muito importantes para a compreensão do que é o período clássico em Atenas, porque representam, de alguma forma, um objeto de muito orgulho na história grega e, em específico, na história ateniense, a resistência à invasão persa, não é? Eu sugiro que os interessados deem uma conferida na exposição do professor Donald Kagan acerca desse assunto, não é? Nós não vamos nos deter
em questões historiográficas da história dessas guerras aqui, mas é muito rico e é fundamental para que compreendamos muito do sentimento e daquilo que se encontra em jogo nas disputas atenienses, espartanas, enfim, gregas do período clássico. E acredito ser muito relevante, não é, ter em conta esse contexto para a leitura de obras fundamentais do período clássico, que são os persas, uma tragédia de Ésquilo, mas também as próprias histórias de Heródoto, não é? Que tem por tema fundamental as guerras médicas, embora obviamente não se restringam a isso. E no âmbito, né, da história clássica ateniense, surge a figura de Péricles, um estadista, não é? Que logo na sequência das vitórias atenienses surge na cena política em Atenas, se firma como general de destaque, não é? Tem inclusive relação com Ésquilo, não é? Com a representação dos persas em 472 a.C., não é? Ele age de alguma forma como patrono dessa representação, promovendo a sua própria carreira política, sua carreira como estadista, e é Péricles quem, de alguma forma, se a gente acredita, não é, no testemunho legado por Tucídides em sua história da Guerra do Peloponeso, quem, digamos, suscita uma série de transformações fundamentais na Atenas clássica, naquilo que nós vamos reconhecer hoje como Atenas clássica. Não é? Ele, enfim, promove uma série de mudanças na gestão da chamada Liga de Delos, que é uma liga constituída para a defesa das cidades gregas contra os persas após as guerras médicas, então no intuito de liberar aquelas cidades, ilhas gregas ainda sob domínio persa após a invasão de 480 e das vitórias de 479. E com essa mudança na gestão dos recursos da Liga de Delos, Péricles consegue oferecer a Atenas a possibilidade de inúmeras transformações, digamos, arquitetônicas, urbanísticas. Né? Só para se ter uma ideia, não é? A Acrópole é, de alguma forma, renovada, transformada por volta desse período. Aí uma imagem aérea, né, da Acrópole. Obviamente, mesmo no período de Pisístrato, mesmo antes, a Acrópole já era, não é, um lugar de destaque na cidade de Atenas. Já tinha lá seus templos, né, já tinha uma série de construções importantes. Mas com a invasão de 480, Xerxes queima a Acrópole ateniense e é preciso reconstruí-la. A reconstrução da Acrópole, né, no período clássico, se deve em larga medida aos esforços de Péricles e à forma como ele gere ou, digamos, direciona recursos da Liga de Delos. A própria construção do Partenon se deve a Péricles também, não é? A forma como os recursos da Liga de Delos são empregadas em Atenas. E, obviamente, inúmeros festivais são reflexo, não é? A riqueza de inúmeros festivais é reflexo desse florescimento da cultura ateniense no período clássico, com o patrocínio do Estado, não é? Da polis ateniense. E aí um exemplo de uma ânfora panatenaica, como a gente viu na citação relativa à atuação de Clístenes, os jogos esportivos poéticos, né, as competições esportivas e poéticas, cumpriram uma função de coesão, de suscitar uma coesão social muito grande. E aí a gente tem uma representação, então, de uma ânfora que era oferecida
como prêmio, né, ao vencedor, provavelmente nesse caso da competição da corrida. Eram oferecidas muitas ânforas, salvo engano, cerca de 20 ânforas cheias de óleo como prêmio ao vencedor, né, das modalidades esportivas e poéticas no âmbito desses festivais, e isso é mais um indicativo da riqueza da cidade de Atenas nesse período. E um outro dado importante, histórico, não é, que vem então logo algumas décadas depois do fim das guerras médicas, é a chamada Guerra do Peloponeso, em que Atenas, vindo então a florescer, a ter um desenvolvimento político, econômico e cultural muito grande, surge no horizonte político dos gregos como uma ameaça aos espartanos, pelo menos é essa a explicação que Tucídides dá no seu livro chamado A História da Guerra do Peloponeso, e com, digamos, esse despontar de Atenas como uma grande potência, sobretudo marítima, no horizonte político dos gregos antigos, no período clássico, Esparta, de alguma forma, se coloca como sua opositora, não é? E surgem inúmeros atritos entre as duas potências. Esparta, uma potência de terra, não é? Com um exército invejável, homens muito bem treinados e tendo sob seu comando tropas de todo o Peloponeso, né? De regiões bastante vastas, da Grécia, sobretudo continental, enquanto Atenas com seu vasto império marítimo, né? Então, com sobretudo uma frota muito desenvolvida e muito potente também. As fases dessa guerra são três, não é? A chamada Guerra Arquidâmica, que vai do início da guerra, em 431 até 421 a.C., quando quando é firmada a paz de Nícias. Nícias, um político ateniense, aristocrata, que firma com os espartanos um tratado de paz. Tratado esse que dura até por volta de 415, 413, com a expedição siciliana, organizada por Atenas, então, contra a Sicília, o que leva então ao fim da paz de Nícias, ali em 413, e a retomada das ofensivas de forma mais aberta. Não que essas ofensivas tenham sido deixadas de lado, mas sim movidas para outras regiões periféricas, né? E aí a última fase da guerra, entre 412 e 404 a.C., chamada Guerra Jônica, em que Esparta consegue pressionar Atenas até basicamente matá-la de fome, não é? Esparta corta todas as vias de acesso marítimo, não é, a Atenas, isola Atenas de seus aliados e consegue batê-la em seu próprio elemento, numa batalha naval, em que se sagra então a vencedora da Guerra do Peloponeso, finalmente em 404. E aí vocês veem, a gente já está em pleno período clássico, não é? Essa guerra é fundamental para que a gente compreenda muitas das obras atenienses, sobretudo daquelas escritas durante esse período, mas posteriormente a ele, né? Então, acredito ser fundamental que quem tem interesse nesse assunto leia também a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides. E aqui uma representação, né, um mapa, para que se tenha uma ideia da complexidade do conflito que representou a Guerra do Peloponeso. Em vermelho, a gente tem Atenas e as póleis aliadas dela, muitas ligadas à chamada Liga de Delos, sobretudo as ilhas ao longo do Egeu, indicando então o Império Marítimo conquistado por Atenas desde o fim das guerras médicas até o início da Guerra do Peloponeso. E em azul nós temos Esparta, né, aí ao sul do Peloponeso, e as póleis a ela aliadas, sobretudo em potências de terra, né, com seus exércitos na região da Grécia continental.
É um conflito bastante complexo, né? Eu já mostrei ali anteriormente as suas 3 principais fases. Esse mapa tenta dar conta de alguns dos conflitos, alguns dos deslocamentos, mas seria interessante ler a história da Guerra do Peloponeso tendo esse mapa ou algum tipo de representação em mãos para se compreender o tipo de deslocamento que essa guerra propôs e o tipo de transformação mesmo nas formas de combate, tá? Que a complexidade desse mundo, de alguma forma, exigiu por parte das potências envolvidas nos combates. E a título de exemplo, eu cito aqui um trecho da oração fúnebre proposta por Péricles ao fim do primeiro ano de guerra, não é, dessa guerra do Peloponeso, tal como se encontra na história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, no livro 2, parágrafo 41. Eu sugiro esse trecho só para vocês terem uma ideia do tipo de imaginário que se fazia de Atenas, não apenas não é, por Péricles, representado aqui por Tucídides, mas de forma bastante ampla, como a gente vai sugerir a partir de outras passagens também. Mas vejam como, digamos, essa representação se encontra aqui num possível discurso feito por Péricles, então um político, não é, um general ateniense, já há muito tempo exercendo essa função, e ele dizendo o seguinte: em síntese, digo ser a nossa polis, no seu todo, uma lição para a Grécia, e que o homem de nosso meio, individualmente, me parece ostentar uma personalidade extremamente versátil para exercer com distinção e competência tão variados afazeres. E isso não é mera vanglória inspirada pela ocasião, mas a verdade real, atestada pela força mesma de nossa polis, adquirida em consequência dessas qualidades. Com efeito, só Atenas, dentre as póleis contemporâneas, mostra-se superior à sua reputação quando posta à prova. Já demos muitas demonstrações de nosso poder e certamente não faltam testemunhos disso. Seremos, portanto, admirados não somente pelos homens de hoje, mas também pelos do futuro. Não necessitamos de um Homero para cantar nossas glórias, nem de qualquer outro poeta cujos versos poderão talvez deleitar no momento, mas que verão a sua versão dos fatos desacreditada pela realidade. Compelimos todo o mar e toda a terra a dar passagem à nossa audácia, e em toda parte plantamos monumentos imorredouros dos males e dos bens que fizemos. Esta, então, é a cidade pela qual estes homens lutaram e morreram nobremente, considerando seu dever não permitir que ela lhes fosse tomada. É natural que todos os sobreviventes, portanto, aceitem de bom grado sofrer também por ela. Vejam, este é um trecho da oração fúnebre que Péricles pronuncia por ocasião do enterro dos mortos em combate. Então, é muito curioso, não é? Em termos retóricos, ele faz um enorme elogio não daqueles que morreram, isso ocupa uma certa parte do trecho, uma certa parte da sua oração fúnebre, mas ele destaca sobretudo aquilo em vista de que morreram, que é a polis de Atenas, a polis dos atenienses, essa que ele vai representar como uma espécie de escola da Grécia, de aprendizado para a Grécia, não é? Onde todos os demais gregos aprendem o que significa ser grego. E a representação que ele faz de Atenas é extremamente hiperbólica, não é tanto no que há de bom quanto no que há de mal, inclusive com certas permanências retóricas, não é? Porque embora ele negue a necessidade de um Homero, ele diz que as glórias atenienses vão ser memoradas, vão ser lembradas no futuro. Ele não deixa absolutamente claro, não é? Quem cantará essa glória, mas de alguma forma é sugerido que os próprios monumentos construídos, realizados pelos atenienses, serão a maior manutenção da memória
que eles jamais encontrarão. E é curioso, Tucídides, ou melhor dizendo, Péricles, não é, personagem aqui de Tucídides, parece ter razão. Não é? Quando a gente vai em Atenas hoje, lá se encontram o Partenon, lá se encontra a Acrópole, lá se encontram inúmeros templos e construções desse período. Não é? Então isso é muito interessante. E aí vejam, o mesmo tipo de louvor, com as ambiguidades que nós já encontramos ali no discurso de Péricles, na história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, aqui num trecho da Antígona de Sófocles, uma tragédia, numa parte coral, né, bastante célebre, quando o coro diz o seguinte, aqui na tradução do Trajano Vieira: somam-se os assombros, mas o homem ensombra o próprio assombro. A rajada sul o assula, e ele singra o oceano cinza, sub, adentra, ondas ampli rumorejantes. Ano a ano consome com manobras do arado que a raça equina arrasta à terra, e morredoura, infatigável, hipercelestial. Arresta às aves laivos leves, ao tropel de feras infrenes, à prole marinha, enreda na trama que entreteceu o homem hiperlúcido. Não carece de mecanismos para dominar, a céu aberto, na grimpa, a fera arisca. Subjuga o corcel de crina hirta e o touro torvo nos píncaros. Aprende a linguagem, o que é pensar, um sopro, o afã das leis que civilizam, a fuga ao gelo que fustiga quando tempestua. Nem a aporia do porvir poria em apuro o sem apuro em sua busca. Apenas do Hades ignora como evadir, apesar da descoberta paliativa às moléstias mais renitentes. Seu domínio dos meandros da arte transcende o esperável, ora ao vil, ora ao sutil se encaminha. Paladino das leis locais e da justiça que jura aos nomes, encabeça a polis. Sem polis, se truculento, comete o não belo. Longe da lareira do meu lar, não divida comigo um único pensamento. Aí um trecho relativamente longo, né, do coro da Antígona, entre os versos 332 e 376. Essa passagem é famosíssima e é muito rica. Haveria muita coisa a comentar aqui, mas no âmbito dessa exposição, o que cumpre destacar é essa representação ambígua do ser humano. Não é? A palavra em grego antigo que Sófocles usa para representar, não é, para designar o ser humano é deinos. Não é? Ele surge então como assombroso, como algo digno de admiração, mas uma admiração que não é estritamente positiva. Ela tem traços negativos, traços, digamos, sombrios. E isso se manifesta no seu domínio da linguagem, no seu domínio das técnicas, no seu domínio da natureza, mas quase numa espécie de dialética do esclarecimento, sempre trazendo ao mesmo tempo a sua contraparte negativa, que implica então um excesso, que implica então algo da ordem de uma híbris, não é? Então, o ser humano é essa criatura que tende a se superar, mas que tende, então, a, de alguma forma, transgredir os próprios limites. É isso que está presente ali no discurso de Péricles, é isso que está presente aqui no coro da Antígona. Uma espécie de louvor, digamos, matizado por admoestações, por uma espécie de aviso, não é? Sobre a necessidade de algum cuidado, de não ceder a esse impulso do ser humano em vista sempre de algo além, de algo além, de algo além. Porque em nenhum desses casos a caracterização é estritamente positiva, tá? Então isso é algo que se deve levar em conta sempre quando se fala da democracia ateniense do período clássico.
Tem, obviamente, elementos positivos muito interessantes que vale a pena, então, ressaltar, trabalhar, desenvolver, mas sem jamais esquecer dos elementos negativos, de alguma forma, inerentes à Constituição política, social que a gente encontra nessa mesma Atenas do período clássico. E é justamente pensando nisso que eu trago aqui, não é, já encaminhando a apresentação para o seu fim, algumas problematizações possíveis da Atenas clássica com relação à situação do escravo, à situação da mulher e à situação do estrangeiro. Todos esses elementos que, associados à guerra prolongada contra Esparta, vocês viram, é uma guerra que dura cerca de 27 anos no total, geraram um quadro de forte instabilidade social no final do século V em Atenas. Obviamente, a situação do escravo, da mulher e do estrangeiro em Atenas, mesmo antes da guerra contra Esparta, eram bastante complicadas, já eram, não é, terríveis. Mas com o período de guerra e, por conseguinte, não é, uma diminuição na população de cidadãos em Atenas, uma vez que parte deles ia para as guerras, parte deles estava morta, e então levando uma série de tensões econômicas e sociais. Esse tipo de conflito de interesses, então, né, os escravos ali mantidos para a realização de vários trabalhos, as mulheres mantidas muitas vezes dentro de casa, dentro no âmbito das famílias mais tradicionais, de alguma forma impedidas de sair para realizar qualquer tipo de tarefa, estrangeiros restritos em suas prerrogativas, muitas vezes em seus direitos. A gente vê isso em alguns momentos de forte instabilidade política, a eventual perseguição de estrangeiros. Tudo isso levou a um quadro de muita instabilidade social, tá? No final do período V, e que a gente detecta em inúmeras tragédias de Eurípides, em praticamente todas as comédias de Aristófanes, e que se faz presente em outras obras, como a própria História da Guerra do Peloponeso. Tem uma passagem célebre em que Tucídides fala da perda de valor das palavras por ocasião das guerras e da peste que Atenas viveu no início dessa guerra. Então, as palavras perdendo sentido, perdendo valor, em algo muito próximo do que a gente tem testemunhado nos dias de hoje, no meio dessas guerras culturais que a gente vive, essas disputas de narrativa, e hoje com a pandemia de Covid-19. A gente tem, então, alguns relatos e sugestões das terríveis condições que os escravos, ou pelo menos parte dos escravos, vivia, por exemplo, nas minas de prata de Laurium, uma região próxima a Atenas, montanhosa, onde se descobre prata e, então, o uso de mão de obra escrava em condições extremamente insalubres passa a ser empregada para a exploração da prata. Esses escravos eram normalmente não atenienses, escravos de guerra muitas vezes, de outras regiões da Grécia, mas normalmente de outras regiões da bacia do Mar Egeu, e as condições em que eles trabalhavam eram verdadeiramente desumanas. Aqui uma imagem atual, uma fotografia das minas de prata de Lauro, que a gente pode visitar hoje em Atenas. São túneis muito estreitos, muito escuros, que eram explorados por esses escravos com uma lâmpada, com a quantidade de óleo necessária para eles ficarem lá algumas horas, algo como 8, 9 horas, um pequeno pedaço de pão, alguma alimentação assim, mas num trabalho extremamente penoso, em galerias estreitas,
sem iluminação, não é? Sem nenhuma forma de arejar, e em que acidentes eram muito frequentes, acidentes mortais eram muito frequentes. A visita, inclusive, às minas de prata de Láurio é algo extremamente perturbador no turismo que se pode fazer a Atenas, quando se imagina justamente aquilo que custou em termos de vida e de sofrimento humanos, o esplendor que Atenas conheceu no período clássico. Sempre fundamental termos isso em mente. Os gregos antigos, durante toda a sua história, se valeram de mão de obra escrava, não é? Então isso era um dos fatores distintivos do que significava ser livre, não é? Ser livre significava ser não escravo. Foi um mal que atravessou todo esse período como um risco constante, basicamente para qualquer ser humano antigo, porque o risco de ser preso e submetido à escravidão por um povo adversário era algo que estava sempre em mente, né, na vida dessas pessoas. E é fundamental que tenhamos isso em vista quando falamos da civilização grega antiga. Só para vocês terem ideia, né, do problema de não mencionar isso, um livro tão grande, tão importante quanto a Paideia do Iega é acusado de não ter mencionado, de não mencionar a palavra escravidão nenhuma vez. Com isso se escamoteia uma faceta terrível, mas existente dessa civilização. Então, tenham isso sempre. Com relação à situação da mulher, eu destaco aqui mais uma vez um trecho da oração fúnebre de Péricles, constante lá na história da Guerra do Peloponeso do Tucídides, então, né, também do livro 2, quando ele diz, lá pelo final do discurso, ele já fez um longo panegírico dos guerreiros que caíram, mas sobretudo da cidade de Atenas, pela qual eles caíram em guerra, e concluindo o discurso ele diz: se tenho que falar também das virtudes femininas, dirigindo-me às mulheres agora viúvas, resumirei tudo num breve conselho. Será grande a vossa glória se vos mantiverdes fiéis à vossa própria natureza, e grande também será a glória daquelas de quem menos se falar, seja pelas virtudes, seja pelos defeitos. Esse trecho é muito emblemático, não é? Porque diz que as mulheres se destacam ao não se destacar, ou seja, uma boa mulher é aquela que não dá o que falar, seja de positivo, seja de negativo, num apagamento total e completo da figura feminina. Tal como nós temos visto em outras exposições, não é? A partir daquilo que Hesíodo propõe, mas de certa forma a gente poderia ter dito também de Semônides, de Amorgos. A cultura grega é extremamente misógina, não é? Haveria possibilidade de defender momentos em que isso não é tão forte ou isso é de alguma forma contestado, mas o mais frequentemente é a situação de submissão da mulher, o desejo masculino de submissão da mulher defendido nessas obras e de alguma forma muito sintomático, né, daquilo que a gente encontra em nossa sociedade até hoje. Né? Essa ideia de uma mulher que se destaca por não dar o que falar pode ser encontrado em certos discursos ainda hoje. Não é? Então, esse estudo é interessante também dessa perspectiva das permanências de certas mazelas na nossa sociedade. E aí, para ilustrar isso de forma literária ainda mais clara, eu destaco aqui um trecho famoso da Medeia de Eurípides, uma tragédia de por volta de 430 a.C., quando a personagem Medeia diz o seguinte, num discurso, aqui na tradução da Trupersa, que é uma trupe de tradução da UFMG, sob liderança da professora Teresa Virgínia Ribeiro Barbosa,
num discurso que é muito famoso, em que Medea diz o seguinte: de tudo que é vivo e tem vontade, mulheres somos as mais lamentáveis criaturas. Primeiro, a preço exorbitante é preciso comprar um marido, um déspota de corpo tomar, da desgraceira a mais dolorosa desgraça. E a maior batalha é esta: conseguir um imprestável ou um bom. É que o divórcio não é bem visto para as mulheres e nem o tal marido podem recusar. Aí, ao se deparar com novos costumes e leis, é preciso ser adivinha. Não se apreende em casa como melhor servir o companheiro. E se, lida acabada, a nós o marido leva bem, sem violência, aí, no cabresto a vida é invejável. Se não, é útil morrer. Mas o homem, quando se irrita com os de casa, sai e fora faz cessar o fastio do coração, seja com um amigo, seja com um colega. Já nós somos obrigadas a mirar uma só alma, e dizem que nós vivemos uma vida segura, em casa, e eles guerreiam com suas lanças. Bobagem! Como queria, junto do escudo, 3 vezes lutar, a parir uma só vez. Esse trecho é um verdadeiro catálogo, não é, de possíveis reclamações de uma ateniense vivendo no período clássico, envolvendo, obviamente, a instituição do casamento, mas todas as injustiças envolvidas por essa instituição, da perspectiva de uma filha que então, de alguma forma, pesava o pai com a necessidade do dote, né, de oferecer um dote para obter um bom casamento para sua filha, a necessidade de submissão a figuras masculinas, obviamente em casa ao pai, na sequência ao marido, a impossibilidade de sair de casa, então o isolamento, a solidão, e assim por diante, não é? O fato de o divórcio ser extremamente complicado, possível, não é? No âmbito da sociedade grega antiga, mas é complicado porque trazendo a peja, não é? Sendo mal visto, sobretudo no que dizia respeito às mulheres atenienses, e o risco de violência doméstica muito grande, inclusive com a necessidade de ter que aprender o que é gerir um lar, não é? O que é praticar a oikonomia, não é? A prática, digamos, da lei do lar em ato. Então, sem um aprendizado prévio, tendo que muitas vezes se desenrolar ali para conseguir levar a gestão das coisas do lar, que vai desde a manutenção de uma horta, o cuidado com animais, saber lidar com os escravos, eventualmente cuidar do próprio lar, não é? E tecer e assim por diante, até o risco, né, que é a forma como termina esse discurso de Medea, de morte durante o parto. Porque assim como a guerra, o próprio comentário dela sugere isso, assim como a guerra está para um cidadão adulto ateniense, então, um exercício pleno da cidadania se dá na participação em combate, então expondo a própria vida ao risco de morte, assim se dá a contribuição de uma mulher, da perspectiva desses gregos antigos, a sua polis no gerar filhos para seu marido, inclusive com a exposição da própria vida ao risco de morte, porque as taxas de mortalidade durante os partos eram muito altas durante toda a antiguidade, devido às questões de saúde e do nível da medicina do período. Então, por mais que a Medea nessa peça não possa ser identificada como uma ateniense simplesmente, a presença desses argumentos em sua boca certamente causou muito descontentamento entre os atenienses, levando inclusive Aristófanes, não é, na sua peça, na sua comédia chamada As Rãs, a representar Eurípides como
um misógino ele próprio, por uma vez que representaria mulheres tão negativas, exemplos tão ruins de mulheres em suas tragédias, não é? Então a gente encontra essa acusação ali nas Rãs, inclusive a acusação de que Eurípides, junto com os sofistas, não é, com a transformação na educação testemunhada em Atenas nesse período, seria um dos responsáveis pela decadência cultural, pela decadência dos valores testemunhada na Atenas do período. Vejam, a gente vai ler esse trecho aqui das Rãs do Aristófanes, mas eu já destaco logo. Aristófanes tenta encontrar uma espécie de bode expiatório, ou, enfim, de alguma forma as suas comédias parecem apontar para isso, sendo que, na verdade, as prováveis causas daquilo que ele tenta questionar são muito mais amplas, são estruturais, mas são transformações na sociedade que vem, então, na decadência provocada pela guerra, uma diminuição no número de cidadãos do sexo masculino, levando, portanto, à necessidade de um novo engajamento das cidadãs em questões que, a princípio, fugiam da sua alçada, não é? Tendo eventualmente que se envolver na economia, nos negócios não públicos, mas, enfim, nos negócios privados na polis. E Aristófanes, de alguma forma, tenta encontrar as causas para isso, aponta Eurípides e a nova educação sofística como causa, mas eu acredito que é importante a gente ter em mente um contexto conjuntural muito mais amplo. Em todo caso, nas Rãs ele coloca as seguintes palavras na boca de Ésquilo, personagem, não o Ésquilo dramaturgo, poeta trágico, mas sim um personagem no âmbito dessa comédia, em que então Ésquilo e Eurípides estão ali trocando farpas para ver quem deveria ser escolhido como o mais importante poeta trágico a ser trazido de volta para renovar a tragédia ateniense. E Ésquilo diz o seguinte: não devemos a ele, Eurípides, o fracasso? Não pôs ele a cafetina em cena? Fêmeas que parem nos santuários, que fornicavam com irmãos, que afirmam não ser vida a vida? Assim a cidadela encheu-se de burocrata mequetrefe, burlão macaco anima povo, que não se cansa de enganar. Então vejam aí a acusação de que Eurípides, pelo menos na boca de Ésquilo, seria o responsável pela decadência social vivida em... E para concluir, não é? Aqui ainda extraído da peça Medeia de Eurípides, um argumento proposto por Jasão e que ilustra de alguma forma a visão grega tradicional, mas aqui especificamente ateniense, do que significa o estrangeiro, né? Jasão diz para Medeia o seguinte, quando ele tenta ali rebater o argumento dela de que ela havia feito muito mais bem para ele do que vice-versa, e que então ele se livraria dela de forma muito injusta naquele contexto. Jasão diz: mas de qualquer forma, pela minha salvação, mais recebeste do que deste. Isto eu vou provar. Em primeiro lugar, em vez de chão bárbaro, habitas a terra grega. Conheces a justiça, fazes usos das leis, não do favor da força. Todos os gregos notam tua sábia essência, tens famas. Se os limites finais da terra habitasses, não haveria palavra sobre ti. Ou seja, o estrangeiro, sobretudo o não grego, era visto de forma extremamente negativa no âmbito dessa sociedade. Inclusive a palavra bárbaro vem de uma onomatopeia, provavelmente, em que aqueles que não falavam grego eram escutados pelos gregos como se pronunciassem ba, 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 bárbaroi. Então, os que não falam grego, e logo na sequência ganha o matiz negativo, então, de não civilizado, de não helenizado, não compartilhando a cultura grega.
E, enfim, diante desse quadro todo, eu gostaria de concluir aqui com uma passagem do Détienne, que eu acho, de alguma forma, amarra tudo isso, os meus interesses com essa exposição em torno da Atenas clássica, não é disso que eu chamei de uma nova ordem do discurso na Atenas clássica, e que serve de introdução a várias das exposições que virão na sequência relativas à tragédia, né? Ésquilo, Sófocles e Eurípides, a historiografia, dedicada a Heródoto e Tucídides, a filosofia, dedicada a Sócrates, Platão e Aristóteles, a retórica, não é? E assim por diante. O Détienne, nesse livro Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, então diz o seguinte: por sua função política, o logos se torna uma realidade autônoma, submetida às suas próprias leis. Uma reflexão sobre a linguagem elabora-se em duas grandes direções. Por um lado, sobre o logos como instrumento das relações sociais. Por outro, sobre o logos como meio de reconhecimento do real. A retórica e a sofística exploram a primeira via, forjando técnicas de persuasão, desenvolvendo análise gramatical e estilística do novo instrumento. A outra via é o objeto de uma parte da reflexão filosófica. A palavra é o real, todo o real. E com essa indagação a gente encerra a proposta aqui hoje, esperando que ela tenha esclarecido, né, introduzido alguns temas que a gente vai desenvolver na sequência, mas que já estão de alguma forma aqui presentes, né? A gente precisa ter sempre em vista esse quadro geral, que é discursivo, que é epistemológico, que é histórico, que é social, econômico, para conseguir compreender cada uma dessas obras. Porque mesmo uma tragédia, digamos, de tema mitológico, vai trazer elementos do momento histórico em que ela foi composta. Certas proposições historiográficas vão trazer elementos do que é a tradição da memória, então, épica, poética, anterior, e assim por diante. Então, essas dimensões elas estão profundamente interligadas e é fundamental que a gente tenha isso em mente quando for tratar de cada uma dessas obras, de cada um desses gêneros, dessa nova ordem do discurso na Atenas clássica e com relação àquilo que ela lega para o futuro. Tá? E aqui eu proponho logo na sequência apenas considerações sobre a bibliografia, as referências bibliográficas usadas durante a exposição, né, dentre os autores antigos e intérpretes modernos, naquilo que eles propõem e que de alguma forma nos serviu. Né? Temos aqui a continuação da bibliografia. Espero que a exposição tenha sido de alguma utilidade. Caso tenha interesse em propor questões, os comentários estão abertos, não é? Sugestões, inclusive, de melhoria nos vídeos, de como eu posso propor algo mais interessante. Essas referências todas são passíveis de serem encontradas, caso a pessoa tenha dificuldade para achar alguma delas na internet, basta me enviar uma mensagem que eu posso disponibilizar. E no mais é isso. Agradeço muito pela participação. Quem tiver interesse em fundamentos de literatura grega e outros temas afins, eu sugiro que se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.